Mundial e a sua continuação, a Segunda Grande Guerra, para a formação da nossa sociedade atual. Após essas guerras, vamos ter um rearranjo político, econômico e cultural. A gente vai observar a influência dos Estados Unidos e da União Soviética na chamada Guerra Fria. E após as grandes guerras, também a gente vai ter o surgimento, por exemplo, da ONU, com o objetivo de evitar massacres e garantir as liberdades dos povos, né, com as noções de direitos humanos. Nessa aula, hoje, a gente vai estudar especificamente a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos 1914 a 1918. Hoje a gente vai aprender os principais motivos, né, para o início do conflito, o que foram as políticas de alianças e as principais fases da guerra. Então vamos ver primeiro os principais antecedentes, né, para o início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito, né, que teve como principais envolvidos as grandes potências imperialistas europeias, mas também contou com a participação de outros países, né, de outros continentes, como o Brasil, os Estados Unidos e etc. Em razão da amplitude do conflito e do grande número de envolvidos e das milhares de mortes provocadas, também foi chamada de a Grande Guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial é chamada também de a Grande Guerra. E qual era o contexto histórico do período? Entre os finais do século XIX e XX, o contexto mundial era marcado pelo imperialismo, né, expansão imperialista, e pelo neocolonialismo das grandes potências europeias em direção aos territórios da África e Ásia, né? E a disputa por colônias que forneciam matérias-primas e mercados para os produtos industrializados provocou essa corrida imperialista movimentada pelo aumento da indústria bélica, né, dos investimentos militares. Como a gente viu na última aula, o século XIX é marcado pela partilha da África e da Ásia, né, que é chamada de neocolonialismo. Isso vai acirrar as rivalidades entre as potências europeias. Então, pessoal, essa disputa por territórios, ela ultrapassou inclusive os limites da África e da Ásia e atingiu a própria Europa, né? Chegou a essa região aqui conhecida como a Península Balcânica, né? A região dos Balcãs. E essa região tinha o seu valor por causa que era uma importante rota de passagem rumo ao Oriente Médio, né? E essa região também era objeto de disputas, principalmente entre a Alemanha e a Rússia, mas que também tinham outros países aqui interessados nessa região. Então, essa Península Balcânica ela vai ser um dos palcos da guerra, né? Vamos avançar mais. Então, pessoal, apesar dessas disputas aí imperialistas, territoriais, a Europa vivia um período chamado Belle Époque, né? A Bela Época, que era um período de grande progresso, grande otimismo, com o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, das artes, né? E era um período relativamente pacífico, que também era garantido por um outro momento que era chamado de paz armada. Então, os países estavam em fortes tensões, ampliando a sua indústria bélica, né? Se armando. Esse período era chamado de a paz armada. Então, ao mesmo tempo em que os países não se enfrentavam, não entravam em guerra, eles investiam, as potências europeias e os Estados Unidos investiam pesadamente em armamento e no desenvolvimento da tecnologia militar. Mas nesse período também tivemos alguns conflitos que antecederam a Belle Époque. Por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871. Ela foi a disputa entre a França e o Reino da Prússia, que depois passou a ser conhecido como Alemanha. Foi uma disputa pelos territórios da Alsácia e Lorena. Então, a gente vai ter essa guerra franco-prussiana, né, entre franceses e alemães disputando esses territórios. Esse conflito ele vai estimular os sentimentos revanchistas e nacionalistas, como no caso da França, que perdeu os territórios, né? Então eles vão ter um sentimento de
revanche, eles vão querer reconquistar esses territórios da Alemanha. Além do revanchismo francês, que opôs a França contra a Alemanha, a gente ainda vai ter, por exemplo, um movimento nacionalista que era chamado de pan-eslavismo, que era tinha como objetivo a unificação dessa região dos Balcãs, com a formação de um país, de um império, que seria a Grande Sérvia, né? Então ia ter a unificação de todos aqueles países aqui, dessa região dos Balcãs, em um único, né? Ia ser a Grande Sérvia. Então isso aqui tudo ia ser a Sérvia. Outros movimentos nacionalistas, a gente vai ter o pan-germanismo, que era a intenção da Alemanha de se unificar e formar um império alemão, que vai ocorrer. E a gente também vai ter o irredentismo italiano, que seria a conquista dos territórios que possuem algum tipo de ligação, ou seja, de costume, ou seja, de língua com a Itália. Então, os italianos, eles queriam conquistar regiões que tinham, que falavam, né, o italiano, que tinha algum tipo de costume com a Itália, com a cultura italiana. E isso vai impor, principalmente, o Império Austro-Húngaro contra a Itália Imperial. Então, a gente vai ter todo esse sentimento aí pré-início da Primeira Guerra, né? Então, a gente vai ter essa questão dos nacionalismos, né? Da revanche, da tentativa de conquista de territórios, da disputa neocolonial na África e na Ásia, e etc. Esse era o sentimento que estava no ar lá na Europa, né? E a gente também vai ter, além desse sentimento, a gente vai ter a unificação da Alemanha. Então, só em 1870 que a Alemanha vai passar a existir como um país que a gente conhece, né? Então, com essa unificação e a criação do Império Alemão, a gente vai ver o crescimento da Alemanha como potência industrial. E isso vai acabar incomodando os seus principais adversários, que eram os ingleses, né? Que eram a maior potência econômica do mundo. Então, pessoal, esperando um possível conflito que estava prestes a acontecer, essas principais nações industrializadas europeias começaram a estabelecer alianças em troca de um apoio mútuo, né? E isso vai resultar na divisão de dois grandes grupos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, ela vai ser um acordo econômico, político e militar entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Tríplice Entente, ela vai ser formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, né? Eles tinham como objetivo resistir a qualquer ameaça dos seus inimigos, que eram a Tríplice Aliança. Então vai ser formada esses dois blocos, né? Para um se defender do outro. Se alguém atacasse, né? A Inglaterra, a França e a Rússia iam entrar na guerra para defesa, né? Então, dessa forma, a gente estabeleceu esses dois principais grupos que se enfrentariam durante a Grande Guerra Mundial. Então, a gente pode resumir como as principais causas aí para o início da guerra vai ser a corrida imperialismo e o neocolonialismo, esses sentimentos de revanchismo e o nacionalismo entre as principais potências europeias. E como é que a guerra começa? O início da guerra, né, os conflitos, já existia um acirramento, né, desses conflitos. A gente estava nessa questão da paz armada, os países se industrializando na questão bélica, né, fabricando novas armas. Então a Europa estava à beira de um conflito, né. Em 1914 a gente vai ter o assassinato do Então a gente vai ter o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, né? Que era o príncipe do... Sim, estamos ouvindo. Estou dando continuidade aqui, a gente está na metade da aula, né? A gente está falando da Primeira Guerra Mundial. E aqui deixa eu só dar uma resumida aqui para você, né? Que você entrou agora. A gente está falando da Primeira Guerra Mundial, a gente está falando dos principais motivos, né? As principais... as alianças que a gente teve, as principais fases da guerra. Então eu falei que a Primeira Guerra Mundial ela vai começar por causa das rivalidades entre as potências europeias. Então a gente vai ter a disputa
dos territórios na África e na Ásia, que é o chamado neocolonialismo, né? Esses países vão disputar alguns territórios aí, e aí a gente vai ter essa intensa rivalidade entre as potências europeias. Também vai ter uma disputa nessa região chamada Península Balcânica, que ela ligava a Europa ao Oriente, né? A Ásia, a Índia, né? A China. Então, os países europeus, principalmente a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, vão querer disputar essa região aqui. E a gente também falou que nesse período aí que antecede a Primeira Guerra Mundial, entre 1870 e 1914, é um período de relativa paz, que não vai ter nenhum conflito, né, entre esses anos aqui. Esse período é chamado Belle Époque, né, a Bela Época. Por quê? Porque era um período de grande progresso na economia, na tecnologia, né, na cultura. Então a Europa vivia esse momento aí de paz, né, de avanço na ciência, na arte, né? Mas ao mesmo tempo existiam essas tensões entre as potências. Mesmo sem ter guerra, eles estavam disputando, né, territórios, disputando mercados consumidores. Então, ao mesmo tempo que a gente estava na Belle Époque, a gente também vivia um momento que era chamado a paz armada. Os países europeus eles estavam desenvolvendo armas, estavam investindo na indústria bélica. Então, todos os países ali da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, eles estavam criando, construindo, fabricando armas. Mas ninguém se atacava. Por isso que era chamado paz armada. Quem mais? Antes da Belle Époque, né, em 1870, o último conflito que a gente teve foi essa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. O que foi a Guerra Franco-Prussiana? Foi a disputa entre os franceses e os alemães, né? A Alemanha era conhecida como o Reino da Prússia antes de se unificar. Então a França entrou em guerra com a Alemanha para disputar esses territórios aqui da Alsácia e Lorena. E os alemães acabam ganhando a guerra e acabam conquistando esse território. Então isso vai gerar um sentimento de revolta, né, dos franceses, né? Então a gente vai ter esse sentimento foi chamado de revanchismo francês, que foi os franceses queriam retomar esses territórios de volta, eles queriam retomar os territórios da Alsácia e Lorena da Alemanha, né? Então isso é chamado de revanchismo francês. Isso tudo antes do início da Primeira Guerra. Então a Europa estava em tensão ali. A gente também tinha outros movimentos nacionalistas, como o pan-eslavismo, que tinha o objetivo da unificação dessa região aqui dos Balcãs em torno de um único império, seria a Grande Sérvia. Então, todos esses territórios aqui seriam unificados e formaria um império, né, da Sérvia. Então, tinha esse sentimento, que era chamado pan-eslavismo. A gente também vai ter o pan-germanismo, que o objetivo era a formação, a unificação do Império Alemão. Isso vai acontecer, né? E a gente também tinha outro sentimento, que era chamado irredentismo italiano. A Itália ela tinha o objetivo de conquistar territórios que tinham alguma ligação com a Itália, né? Algum costume, alguma ligação de alguns territórios que falam italiano. A gente tem alguns territórios na Suíça e na Áustria que falam italiano. Então, a Itália queria reconquistar esses territórios. Isso foi chamado de irredentismo italiano. Então, esse era o sentimento na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Então, os ânimos estavam exaltados, né? Além de tudo isso, a Alemanha vai acabar se unificando, então vai ter todo esse território aqui, vai se transformar em Alemanha, né? Se tornar um grande país. Em 1870, após a Guerra Franco-Prussiana, vai ser formado finalmente o Império Alemão. E aí a Alemanha ela vai ter um grande crescimento, né, como potência industrial, e vai acabar incomodando outros países, como a França e como a Inglaterra, né? Então a Alemanha vai começar a se industrializar e vai acabar incomodando essas outras potências europeias. E aí, com essas tensões, né, vai ser formado dois blocos, né, duas alianças. Esse momento era chamado de política das alianças, né? Então, esperando na iminência desse conflito, essas principais nações vão estabelecer essa aliança em troca de apoio mútuo. E aí a gente vai ter esses dois grandes grupos. A Tríplice Aliança, que vai ser formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro
e pela Itália, e a gente vai ter a Tríplice Entente, que vai ser formada pela Inglaterra, a França e a Rússia. Então, qual era o objetivo? Resistir a qualquer ameaça, né? Então, se a Alemanha atacasse a Inglaterra, a França e a Rússia entravam, né? E vice-versa. Se a Inglaterra atacasse a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália iam entrar também. Isso que vai acontecer, né? O início da Primeira Guerra vai ser esses dois blocos se rivalizando. E aí, como é que inicia a guerra? Qual foi o estopim? O que aconteceu, né? O ambiente, né, estava bem tenso e aí faltava só alguma coisa para o estopim, né, para iniciar a guerra. E aí, o que isso que vai acontecer? À beira desse conflito, né, em 1914, o príncipe herdeiro, o arquiduque Francisco Ferdinand, que ele era o príncipe do Império Austro-Húngaro, ele vai ser assassinado lá na Bósnia e Herzegovina, lá nessa região dos Balcãs. Vai ter um grupo terrorista, né, chamado Mão Negra, né, era um grupo nacionalista que queriam essa unificação aí da Sérvia, né, e o Império Austro-Húngaro ele exercia influência na região, e aí vai ter esse assassinato do príncipe, né, e aí esse é o momento que é considerado o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, porque vai ter uma série de retaliações, né? Então, vai acionar essas alianças que tinham sido estabelecidas. Então, os dois blocos ali militares vão entrar em cena, né? E aí vai começar esse conflito militar. Então, em razão desse desenvolvimento tecnológico, desde 1870, e graças à industrialização e desse desenvolvimento da indústria bélica, a gente vai ter uma guerra que nunca foi vista antes em número de mortos, né? E a gente vai ter o desenvolvimento de tanques de guerra, de submarinos, avião, né? Nenhuma guerra antes tinha sido usado o avião. Então, a gente vai ter também as armas químicas. Então, essa guerra vai provocar muitas mortes, por isso que ela é conhecida como a Grande Guerra Mundial. Vai ter muitas mortes, muitas pessoas vão morrer por causa do desenvolvimento dessas novas armas, desses novos equipamentos de guerra. E aí, com o início da Primeira Guerra, a gente vai formar duas zonas de conflito. A primeira que é chamada Frente Ocidental, que vai opor a Alemanha aqui contra a Alemanha, principalmente, ela vai lutar contra a França e contra a Inglaterra, né? Essa é a Frente Ocidental. E na Frente Oriental, a gente vai ter o Império Austro-Húngaro e a Alemanha lutando aqui contra o Império Russo. Então, essas vão ser as duas principais frentes de guerra. Mas lembrando que todos os países da Europa, praticamente todos, vão se envolver. Portugal, a Grécia, a Sérvia, Romênia, o Império Turco-Otomano. Alguns países ficaram neutros, como a Espanha, a Noruega e a Suécia, né? Mas a maioria dos países vão se envolver na Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai ter também as fases dessa guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, né, de 1914 a 1918, e ela vai ser dividida em 3 fases. A primeira fase é chamada Guerra de Movimento. Então, a gente vai ter uma intensa movimentação das tropas. O que a gente vai ter de mais importante? Os alemães vão invadir a Bélgica, né, para tentar atacar a França. Só que os franceses e os ingleses vão se unir e vão conseguir deter o avanço alemão. E essa fase é marcada pelo equilíbrio entre os dois blocos militares, né? E aí a segunda fase, ela é chamada de Guerra de Trincheiras. Por quê? Porque ela o confronto se deu nesse tipo de escavação aqui, que era chamada de trincheira, né? Que era um tipo de escavação que servia para proteger, né, e abrigar o soldado, né? Quando tinha a troca de tiro, das bombas, então eles cavaram essas trincheiras, né? E foram escavados mais ou menos 640 quilômetros na Europa toda de trincheira. E aí a gente vai ter essa disputa territorial, com muitas mortes, o avanço vai ser lento, né? Então essas batalhas elas ocorriam principalmente em zonas rurais, e como eu falei, as conquistas vão ser bem lentas e muitas mortes, e caracterizada pelo equilíbrio também dos dois blocos. Em 1915 a gente vai ter um fato, né, que vai mudar um pouco a guerra. A Itália ela vai sair do lado ali da Tríplice Aliança, ela vai sair do lado alemão e vai entrar na Tríplice Entente, vai passar para o lado da Inglaterra e da França. E a última fase, que é a fase final, vai ser marcada pela saída da Rússia da guerra,
a Rússia estava passando por um evento chamado Revolução Russa em 1917, e a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra, né? E os Estados Unidos ele vai entrar do lado da Tríplice Entente, vai entrar do lado da Inglaterra e da França. Essa entrada dos Estados Unidos na guerra, né, que foi em 1917, é apontada como um fator decisivo, né, para a vitória da Tríplice Entente. Então, em 1918, vai acabar a guerra. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro vão ser derrotados e vai ser assinado um tratado de paz. Esse tratado de paz ele vai ser conhecido como Tratado de Versalhes. Então, o que acontece com a Alemanha? Né? A Alemanha, que era o principal país ali da guerra, que queria, né, ampliar seus territórios, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial também, a Alemanha vai ser uma das protagonistas, né? E aí, depois desses conflitos, a Alemanha vai ficar isolada militarmente. Né? Todos os países vão se render. A Itália já tinha trocado de lado, o Império Austro-Húngaro já tinha desistido, né, da guerra. E aí a Alemanha ela vai ficar sem recursos. E aí a gente vai ter uma série de manifestações e greves contra a guerra. Então os alemães eles já não queriam mais a guerra, e aí eles vão acabar se rendendo em 1918. E o líder alemão, Kaiser Guilherme II, ele vai acabar fugindo, né? E o Império Alemão, né, o Segundo Reich, ele vai acabar sendo substituído por uma república, chamada República de Weimar, né? Então a gente vai ter uma democracia na Alemanha pós-guerra. E aí os alemães vão ser obrigados a assinar esse tratado, que é o Tratado de Versalhes. Foi um tratado bem complexo. Ele reconhecia que a Alemanha era a principal responsável pela guerra. E aí vai ser criado inúmeras sanções, né, penas para a Alemanha. A Alemanha vai ter que pagar várias indenizações pela guerra. Isso vai gerar novamente um outro sentimento de revolta, que vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Então a Alemanha ela vai passar por essa grave crise econômica, né? E em conjunto ela vai ter um sentimento de revanche, essa questão da derrota. Eles vão perder a Primeira Guerra Mundial, e isso que vai permitir a ascensão do nazismo, do nacionalismo na Alemanha. Então, eles vão se sentir humilhados e eles vão ter que pagar pelos crimes de guerra, e o país já estava bem abalado economicamente após a Primeira Guerra Mundial, e aí vai abrir espaço para o surgimento desse sentimento nacionalista com o nazismo. A Primeira Guerra também marcou o fim de 4 grandes impérios, né, como o Império Alemão, que virou uma república, o Império Russo, que virou a União Soviética, o Império Austro-Húngaro, que virou dois países, a Áustria e a Hungria, e o Império Otomano, que vai acabar se transformando na Turquia. E aí a gente vai ter uma nova configuração do mapa mundial, beleza? Então, o conteúdo da Primeira Guerra vem até aqui. Amanhã eu vou liberar a atividade, tá, desse conteúdo. Tem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre as atividades, alguma coisa do tipo? As atividades, você posta e a gente tem a semana para fazer, ou você coloca um prazo de dias? Por enquanto ainda